Olá, eu sou a nutricionista Giana, eu tô aqui no supermercado e hoje eu vim te ajudar a escolher a melhor opção de pão integral dentre tantas aqui. Fica comigo até o final do vídeo. Antes de eu começar, eu vou pedir para você, se você ainda não está inscrita aqui no nosso canal, se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Muita gente me pergunta, Nutri, como escolher um pão 100% integral? Então eu vou mostrar algumas opções que tem aqui nesse mercado e vou ensinar vocês a olharem o rótulo para fazer essa melhor escolha. Então vamos começar. Eu tô aqui, né, a gôndola é só de pão integral, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou virar aqui. Então aqui, ó, eu tenho dessa marca, tá? São 3 opções de pão que no rótulo tá escrito integral. Vou mostrar essa da embalagem verde primeiro para vocês, tá? Então a primeira dica é olhar ali a lista de ingredientes, tá? Lembrando que a lista de ingredientes ela tem sempre uma ordem decrescente de composição, ou seja, o primeiro ingrediente está em maior quantidade e o último é o que tem menos. O primeiro ingrediente aqui da lista é farinha de trigo integral. Mas o segundo ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico, ou seja, farinha branca. Então esse pão ele tem uma mistura das duas farinhas, mas o que predomina é a farinha de trigo integral. Uma outra coisa que vocês podem olhar é aonde aparece o açúcar, tá? Quanto mais no início da lista, mais açúcar esse pão vai ter. Então aqui é uma opção de farinha mista, mas o açúcar ele aparece mais pro final da lista, tá? Uma outra coisa importante de vocês olharem é a quantidade de fibra, tá? Então nessa opção aqui, a informação nutricional é para 2 fatias e meia, a gente tem aí 3,5 gramas de fibra para cada 2 fatias e meias, que seria a porção do pão. Já esse outro pão aqui, da mesma marca, então se a gente for olhar a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico. Aí vem o açúcar em segundo lugar, óleo de soja, a farinha integral nem aparece na lista de ingredientes, então essa não é uma boa opção. Esse outro pão da mesma marca, ele tá dizendo aqui que ele é 100% integral. Então vamos ver se ele é realmente 100% integral. Então a lista de ingredientes, a gente vai ter ali farinha de trigo integral como o primeiro ingrediente, e é isso que a gente quer, ou seja, esse pão ele tem mais farinha de trigo integral do que qualquer outro componente. Aí vem glúten, óleo, o açúcar tá em 4º lugar, né? Não tá tanto no início da lista, então não é de todo ruim. Farinha de centeio, sal, conservantes. A gente tem aqui para cada sempre percebam que as porções mudam. Nesse pão aqui, 1 fatia e meia tem quase 4 gramas de fibra, uma boa quantidade de fibra. Vamos ver outra marca. Então, o Equibold eu já mostrei. Vamos esse aqui, ó. Seven Boys. Castanha e nozes. Então, vamos virar aqui. Lista de ingredientes, farinha de trigo integral, mas já na sequência vem a farinha branca, farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico. Ele vai ter, para cada 2 fatias, 3 gramas de fibra. Mas não é uma opção, porque aqui a gente tem a farinha branca na composição. Esse é um pão que tem um custo menor, mas quando a gente vai olhar a lista de ingredientes dele, ela tá escondida aqui. Aqui. As letras pequenininhas. Aqui, ó. Tem a farinha de trigo integral, mas tem na sequência a farinha branca, daí já vem açúcar, gordura hidrogenada e conservantes. Então não é uma boa opção de pão integral. Outra marca muito famosa, Nutrela.
Então vamos ver esse 14 grãos aqui que o pessoal me pergunta bastante. Vamos olhar. Ingredientes. Farinha de trigo integral, mas na sequência já vem a farinha branca, aí tem uma semente de linhaça, glúten, o açúcar está presente ali. O ideal é que o açúcar não apareça no rótulo e ele tem uma quantidade menor de fibra. 2 fatias, 2,8. Essa versão promete aqui, ele diz que é 100% integral. Vamos ver? Farinha de trigo integral, ok, não tem a farinha branca, mas o açúcar tá como segunda opção, já como segundo ingrediente, ou seja, tem uma quantidade grande de açúcar. Então, normalmente esses pães, eles têm um pouco mais de caloria por porção e ele tem uma quantidade legal de fibra, 3,4. Esse é um pão que para quem tá buscando um emagrecimento, ele não é ruim, mas já pro diabético, como o açúcar é o segundo ingrediente, já não seria uma boa opção. Vamos ver esse pão aqui. Pullman, 100% integral. Farinha de trigo integral como primeiro ingrediente, glúten, açúcar como terceiro. E ele tem uma lista imensa de conservantes, de aditivos químicos. Então, não é uma boa opção. Então, gente, de todas as opções que a gente tem aqui nesse mercado, olha o tamanho da gôndola de pão integral. Na minha opinião, essa é a melhor, tá? Porque ele realmente é um pão 100% integral. Então, a gente pode ver ali que a farinha branca, deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. A farinha branca, ela nem aparece na lista. E o açúcar, ele tá como quarto ingrediente, ou seja, ele tem açúcar, mas uma proporção menor. Lista de ingrediente deles não é tão extensa como naquela outra opção que eu mostrei para vocês, e ele tem uma quantidade legal de fibra na porção. Uma fatia e meia tem quase 4 gramas de fibra. Nesse mercado não tem nenhuma opção de pão integral que não tem açúcar no rótulo. Então aqui todas as opções têm açúcar. Então, dentre essas opções que eu mostrei para vocês, escolha a mais saudável. Até o próximo vídeo!